Tudo bom? Então, sexta-feira, e vamos continuar com o Catecismo Maior de São Pio X, lá na página 143, estamos no parágrafo 8º. Vamos ver aqui como é que está a situação. E se for muito longo, a gente vai dar uma acertada, mas esse não é. Olha que belezinha. Bom, teoricamente, quando começa a explicar, é que elas são elas, né? Parágrafo 8º, das virtudes cardeais, página 143. Quais são as virtudes cardeais? As virtudes cardeais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Olha só, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Por que se chamam virtudes cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança? Chamam-se virtudes cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, porque são a base do fundamento, são a base e o fundamento das virtudes morais. Que é a prudência? Prudência é a virtude que dirige toda ação ao devido fim e que por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita pelo Senhor. Prudência é a pessoa agir de acordo com a vontade do Senhor, sem se dar aí a roubos, sair fazendo as coisas da cabeça. Deu aquele estalo, a pessoa simplesmente fala, a pessoa faz, a pessoa assina, a pessoa toma a atitude sem pensar, sem entrar em oração, perguntando ao Senhor se realmente é aquilo. Eu já vivi situações em que, assim, de acordo com a lei dos homens, de acordo com o mundo, eu poderia tomar X e Y atitudes e estaria completamente correto, ninguém me criticaria, seria louvável, inclusive, que eu fizesse isso aos olhos do mundo. E aí a gente se pergunta, mas e aos olhos de Deus, isso está correto? Porque aos olhos de Deus você precisa levar em consideração uma série de coisas. Primeiro, os mandamentos do Senhor, a justiça do Senhor. Diante da justiça do Senhor, isso daqui é correto? Será que é isso mesmo que um cristão, um seguidor de Cristo deve fazer? E aí então, exatamente por isso, teve momentos que eu não fiz. Justamente em situações que você deixa de fazer uma coisa porque você vê que não é do agrado do Senhor. Tá certo? Então, é não sair aí fazendo tudo e mais alguma coisa, sabe? Pare para pensar, pare para rezar, pare para pedir a Nossa Senhora que te auxilie, seu anjo da guarda, que te mostre, o Espírito Santo te ilumine, para você não tomar decisões agora de sopetão, de ímpeto, assim no estalo, que aí depois você vai se arrepender. Eu costumo dizer assim, tem certas coisas que assim não... sabe compra de impacto? Compra de impacto, a pessoa começa, porque é isso, porque aquilo, nossa, é muito legal, nossa, você precisa disso, nossa, o preço, nossa... E você começa a ficar aflito com o negócio quando você vê que você comprou. Né? Ou vai, por exemplo, aí, né, vamos dizer, numa loja e a pessoa fica em cima. Já aconteceu com você, você comprar um negócio que depois você chega em casa e fala, não devia ter comprado, mas a pessoa ficou em cima, até fiquei sem jeito de dizer não. É aquela coisa de impacto, né? Que eles fazem, tem promoção isso, tem promoção aquilo, quando você vê, você foi comprar uma lâmpada e saiu com metade da loja, alguma coisa assim. Então, e dá aquele estalo assim, nossa, é muito bom, nossa, que legal, nossa. Na nossa vida, eu aprendi também, é assim, com todo respeito ao Senhor, e o Senhor me entende, Ele sabe que eu estou falando com prudência também, estou procurando agir com prudência na minha vida também. Eu, como pároco, não posso ser leviano e sair tomando decisões assim. Tem que pensar antes, pedir ao Senhor que mostre, né? Porque senão a gente pode entrar numa fria muito grande. Como representante da Paróquia Sagrada Face de Tours, estou aqui para levar vocês para Jesus, caminharmos juntos para o Senhor e não para ajudar todo mundo a se perder. Então, olha a minha responsabilidade, a sua também é grande, porque você é ministro da Igreja Doméstica, então também a sua responsabilidade é grande. Então, aí eu aprendi ao longo da minha vida que esse estalo, que dá aquele estalo e você vai e faz, muitas vezes é o demônio. É o demônio que dá aquele estalo em você, como se ele desse um cutucão, vai! E você, nossa, eu vou. Passa meia hora, passa uma hora e você fala, o que eu fiz? Por que eu fui falar isso? Por que eu fui fazer isso? Assinar? Mas onde eu estava com a cabeça? Não estava, né? O demônio estava com a cabeça dele no seu lugar, vamos falar assim, né? Direcionando a sua cabeça desse jeito. Então, prudência, para que a gente possa agir de acordo com a vontade de Deus.
Padre Pio uma vez disse para uma filha espiritual dele, que ficava assim muito cheia daquelas locuções interiores, né? Aquelas vozes interiores que ela ouvia, né? Assim dizendo para ela, faça isso, faça aquilo. Ele falou, calma, se for da vontade de Deus vai acontecer, se não for, melhor você não fazer nada, então calma. Vai rezando, fique em oração, não fique angustiada, calma. É assim, porque o jogo muda de nível, lembra? O joguinho muda de nível, é um exemplo. Vai ficando mais difícil de você reconhecer. Muitas vezes é pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, mas como eu vou ter certeza que é o Senhor nesse momento? Vou entrar em oração e não vou fazer agora. Vou pedir ao Senhor que me mostre. Senhor, me perdoa. Porque pode ser o inimigo e eu não estou sabendo discernir. Então entre em oração. E eu vou contar para vocês, a maioria das vezes não falha, era o inimigo. Grande maioria. Então, prudência. Prudência. Alguém aí mais novo na paróquia, acho que ontem, falou alguma coisa, por que a gente não trazia os pobres para dentro de casa, ou coisa parecida. Então, por prudência. Porque o tempo que nós vivemos hoje é muito diferente do tempo de Jesus. É muito diferente do tempo de Jesus. Então você ajuda a pessoa na situação que ela está. Aquela história, né, que eu conto para vocês, da senhora que passou um mendigo pedindo assim almoço, dinheiro para comer ou comida, pediu comida e ela deu comida. Todo dia ela tirava do almoço dela e dava um prato de comida para ele. Um dia ela foi buscar alguma coisa, foi resolver alguma coisa rapidinho, ela foi e voltou. Bem na hora do almoço, ele entrou na casa e violentou a filha dela. Não está dando para confiar. Infelizmente é isso. O demônio está solto por aí. É um tempo endemoniado, é um tempo demonizado, é um tempo satânico, é um tempo que muita gente está já sob as rédeas do diabo. Então a gente, é assim, vai fazer caridade, mas com prudência e com segurança. Ajudar sim, mas não se prejudicar. Ajudar quando realmente é o caso, mas não se prejudicar. Entendeu? Por isso que eu falei aqui que talvez fosse maior do que cada item, dá um monte de comentário, né? Olha, está chovendo aqui, já piscou a luz umas 2 vezes, pode a luz acabar. Se a luz acabar, nós temos uma luz de segurança, nós temos ali um no-break que dura meia hora, a gente passa a rezar o terço e fim, né? Pelo menos o terço nós rezamos. Infelizmente, o restante não vai ter no-break suficiente para isso. Mas você entenda o seguinte, pode acontecer de cair numa dessas piscadas que deu, pode cair, por exemplo, um dos 3 canais. E aí você vai para o outro canal. Nós estamos ao vivo na Paróquia Sagrada Face Tours e no YouTube. E estamos ao vivo no Facebook também, e na TV Nossa Senhora de Fátima é a mesma coisa no YouTube. Então, se um canal falhar, vá para o outro. Que é justiça? Justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence. Que é meu, o que é seu, não quero nada seu, não quero nada meu. Pronto. Isso a cada um que lhe pertence inclui tudo, né? Não só a parte de dinheiro, parte material, parte de direitos também. Certo? Isso abrange tudo. Que é fortaleza. Fortaleza é a virtude que nos dá coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte no serviço de Deus. E é preciso ter muita fortaleza para servir ao Senhor. Como é que você conquista isso? 2 jeitos diferentes. Primeiro, pedindo ao Espírito Santo. Pedindo ao Espírito Santo que te dê esse dom. E segundo, confiando no Senhor. Não existe um momento melhor na sua vida para você passar a confiar totalmente em Deus do que quando a sua vida está dando errado. Quando a sua vida está dando muito certo, é mais difícil você confiar no Senhor. Você fala, eu confio no Senhor, mas a sua vida está indo bem. Então essa confiança é uma confiança de boca, mas não é exercitada. A partir do momento que a sua vida começa a ir mal, é a hora perfeita para você, então, assim, praticar a confiança no Senhor. Porque aí você precisa de toda a confiança possível no Senhor. Na verdade, você precisa chegar na frente do altar da igreja doméstica, dizer assim para o Senhor, Senhor, eu não posso mais, eu não consigo, eu quero entregar tudo isso nas vossas mãos, porque eu não tenho condição de resolver. Até onde eu podia ir eu fui, e agora eu não posso mais, eu preciso muito do Senhor, vou entregar nas vossas mãos, não sei qual é a solução, e confio que o Senhor vai resolver isso para mim. Enquanto isso, vou trabalhar na sua obra, porque essa parte eu não posso fazer, mas a vossa obra que o Senhor deu para eu fazer, eu posso. Vou buscar primeiro as coisas do alto, esperar que o Senhor me acrescente o que eu preciso.
Eu já fiz isso. Posso dar testemunho para vocês que funciona. O Senhor, vendo a sua confiança nele, a sua imensa confiança de se abandonar nele, ele realmente assume aquela área da sua vida onde você não está conseguindo, onde é grande demais para você, aonde já passou, né? Você não consegue mais resolver, mas o Senhor consegue. Para ele nada é impossível. Teste isso para você ver. Tá bom? E finalmente, que é a temperança. Temperança é a virtude pela qual refreamos os desejos desordenados de prazeres sensuais e usamos com moderação dos bens temporais. Então, primeiro falar dos prazeres sensuais, né? Refreamos os desejos desordenados de prazeres sensuais. O nosso corpo é como uma criança que quer e quer mais. Você dá para a criança 4 brinquedos no Natal, no outro ano ela quer 5. Você dá 5 e ela agora quer 6. Ela pede 6 e você dá os 6, no outro ano ela quer 7. E por que não 20 de uma vez? Afinal, meu colega da escola lá, ele ganha 30 presentes. Podia ser um pouco mais aqui, não podia? Né? Não é assim? Quem é pai e mãe aí, o avô e a avó, não sabe que não pode, assim, dar moleza para a criançada? Tem que tratar, claro, gente, com aquele amor, aquele carinho, mas também com disciplina. Porque se a gente fizer tudo que a criança quer que a gente faça, né, a gente está perdido. Em 3 tempos, quem manda é a criança e não a gente. E o corpo é igualzinho. O corpo é como uma criança, ele quer ser satisfeito. Ele quer ser satisfeito nas suas necessidades, nos seus prazeres. Que é uma coisa melhor para você cair, né, nos desejos desenfreados, sensuais, pornografia. É a pior coisa que tem. Já teve gente que destruiu, já li reportagens e mais reportagens de gente aí de sucesso, advogados, advogadas, empresários, empresárias, tanto homem como mulher, que aquilo é que nem uma droga. Eles simplesmente destruíram a vida deles nas aventuras. Casados, né? Eles todos casados, traindo a mulher devidamente, traindo a esposa, né? E tendo aventuras e mais aventuras, abandonando o serviço, né? Sua atividade profissional para atrair, para ter as suas aventuras, suas escapadas. E o resultado não pode ser outro. A pessoa perde tudo, ela perde família, perde dinheiro, perde a empresa, o escritório. Acaba, né? Porque simplesmente a pessoa está viciada em sexo. Isso também vicia. Vai dando moleza para o seu corpo para você ver. Tem gente aí também, já li, né, reportagem, gente viciada em pornografia, que é o dia inteiro na pornografia. Não pode ter um minutinho de sossego que tchum na pornografia. Isso é realmente muito complicado. Agora, leve em conta aqueles que não sabem que a pornografia é regada a várias coisas que não prestam. Muita droga, prostituição e até mesmo estupros. É um submundo. Apesar de fazerem propaganda no jornal, é um lixo, né? Fazer propaganda desse ator ou daquela atriz pornô que ganhou dinheiro, a grande maioria não é assim. E simplesmente é uma vida realmente que mesmo aqueles que eles fazem aí um sucesso, falam, aqui, esse fulano, essa fulana, a gente lê em jornal, não pense que o final deles é bom, porque não presta. A pessoa está pecando contra a castidade, está se prostituindo aí, tanto homens quanto mulheres, fazendo sexo por dinheiro. Isso também é prostituição, tanto homens como mulheres. Então não pense você que entrar nesse caminho é um caminho bom, porque depois para sair é difícil. Sair, sai, mas só com a ajuda de Deus. Somente com a ajuda de Deus. Porque, como eu disse, o corpo vai, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e aquela coisa toda, existe toda uma química no seu corpo, especialmente essa parte da adrenalina mesmo. Sabia que tem gente que é viciada em adrenalina? É por isso que as pessoas ficam fazendo bug jump, que negócio assim, joga na ponte, aí ela arrebenta o elástico, solta o cabo e a pessoa se estatela lá no chão, né? Esses esportes radicais. Uma vez saiu uma reportagem, muitas dessas pessoas, não vamos dizer todas, é claro, mas muitas dessas pessoas que amam esporte radical, não pode passar um final de semana sem, na verdade são viciados em adrenalina, que o próprio corpo delas assim produz. Então você tem de um lado o prazer sexual para viciar a pessoa, e já saiu fora da normalidade faz tempo, e do outro lado você tem a adrenalina de estar fazendo errado. Aquilo gera toda uma reação química no corpo, porque você está fazendo errado, você está sob ataque, você pode de uma hora para outra ser descoberto, ser descoberta. Então a pessoa entra nesse moto contínuo das drogas do próprio corpo, que o próprio corpo produz,
vários elementos químicos e se vicia em situações que gerem aqueles elementos químicos para que a pessoa tenha prazer. Não estou falando sexual agora, estou falando ela se sinta bem. E a pessoa está naquele modo contínuo. Tem muito artista que vocês conhecem que é isso. Mulherada para todo lado, pega os Beatles lá, né? Os Beatles eles cantavam e depois ela cama. Ela começa a tomar remédio, porque ninguém aguenta aí tantas, sabe? Toda noite com um monte de mulherada na cama. Tem um episódio que eles estavam no hotel lá, enquanto tinha uma na cama com cada um deles, né? Tinha também uma fila lá embaixo, gente esperando no saguão a vez delas. Tem gente também que, sinceramente, né, a gente fala do artista que não presta, mas esses, né, que fazem isso. Estou falando especificamente de gente devassa, né? Esses que levam essa vida devassa, mas espera um pouquinho que tem mulher também que está muito afim de fazer errado, ela não é, porque sozinho não faria, né? Certo? Então temos que levar tudo isso em consideração. O corpo entra no modo contínuo da parte sexual e da parte de adrenalina e tudo mais, e se vicia nisso, depois só com Deus. Só na conversão mesmo, pedindo ao Senhor, renunciando a tudo. Porque assim, a atividade sexual que o Senhor criou, o que o Senhor criou é bom. O que o Senhor criou é assim, o casal se une, tem o sacramento do matrimônio diante de Deus, eles pedem o sacramento do matrimônio e eles têm a sua vida normal, certo? Dentro daquilo que é permitido, que também tem coisas que nem que você seja casado com o seu marido, com a sua esposa, diante de Deus não é permitido. Você sabe disso. Tem práticas que você não pode fazer com ninguém, muito menos com a sua esposa, com o seu marido. Então, o resumo do campeonato. É assim, o que Deus criou é bom. Deus, quando criou o mundo, viu que tudo era bom. Pronto, 7º dia descansou. Agora, depois vem o demônio e pega o que era bom, distorce e fica muito mal. Então, o que o Senhor criou foi isso. Crescei-vos e multiplicai-vos. O casal vai se casar. A igreja não proíbe o sexo entre os casais. Tem muito papo furado de mídia. Toda vez que eu li isso, foi a mídia falando a respeito da igreja, nunca a própria igreja falando a respeito de si mesma. O que a igreja diz, leia lá a Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II. O que a igreja diz é justamente isso. A parte sexual é para fins reprodutivos e também unitivos do casal, para a união do casal. Pronto, acabou. São Paulo fala, é melhor casar-se do que abrasar-se. Porque a pessoa vai ficar aí, não casa, e ela não consegue ter o dom da continência, resultado da história. Ela vai sair pecando, isso não tem jeito. Também os santos foram aí, vários deles e santas também, que foram aí tentados na sua castidade. É mais uma arma para o demônio. Então o que o Senhor criou é bom, o problema é a distorção. Deu para entender, né? E agora então, os bens temporais, usar com temperança, moderação os bens temporais. Você acha que uma pessoa que compra uma bolsa de 40, 50 mil reais está usando bem os bens temporais? Está usando com temperança? Com moderação? Você acha que uma pessoa que toma uma garrafa de uísque de 10 mil reais ou de vinho, daqueles bem raros, ou que come um animal aí em extinção, que encomenda aquele tráfico todo, você acha que as pessoas estão usando com temperança os bens materiais? Claro que não. Não tinha mais nada para ela fazer com o dinheiro, como, por exemplo, ajudar quem é mais pobre. Se ela tem funcionário pagar melhor, não tinha. Tem que ser essa gastança, essa coisa assim absurda. Tem que ser esse negócio louco. É isso. Você precisa entender isso, sabe? Realmente, olha, uma vez eu tenho um blazer que eu engordei um pouquinho, mas eu tenho um blazer que não cabe mais por enquanto, mas tenho fé no Senhor que eu vou emagrecer, perder o peso, voltar ao que eu era, Perder uns 10 quilos aí, 15 quilos, eu consigo usar o blazer de novo. E esse blazer não é de marca. Mas uma vez a gente estava numa loja comprando camisa e a gente viu o blazer, muitos anos atrás, Puxa, a gente estava para fazer programa na TV, tudo, puxa vida, olha, esse blazer dava direitinho e tal. A professora Milene apoiou, gostou também, aquela coisa, eu comprei. Mas não era um blazer assim, era bonitinho. Aí, certa vez, eu fui, então, a gente, pelo nosso próprio ofício, nós tínhamos um programa de TV com diocese, que mostrava padres, paróquias, dioceses, por aí vai. E acabava, em diversas situações, uma coisa mais formal, colocando blazer, A intenção, inclusive, era essa. Olha, o que teve de padre muito bem investido, com terno cortado sob medida, e até bispos
que babaram no meu blazer, e era um blazer comprado em loja. Um negócio que, sabe, dá vontade de falar para ele. Se eu disser para você quanto custou esse blazer, você vai ficar morrendo de vergonha, porque você está babando no meu blazer quando a tua roupa custa umas 10 vezes mais. Então tem que ter temperança. A gente simplesmente não esbanjar os bens que o Senhor nos dá. Mas é claro que você não começa a esbanjar os bens quando você compra uma bolsa de 40 mil reais, né? Isso é um exemplo extremo, né? É claro que não é aí. É quando você começa a gastar aquilo que você não precisa, comprar o que você não precisa e exagerar no luxo ou nos pequenos luxos da sua vida. É quando você começa a levar uma vida que você não precisa levar. Você começa naquele papo, eu mereço. Aí você começa a esbanjar. Eu sempre podia estar guardando para outras coisas, né? Inclusive para ajudar quem precisa. Então, muita temperança nisso. Tem gente aí que entra em dívidas e mais dívidas para fazer coleção de carro, enfim, latinha de cerveja. Tem tantos exemplos que podiam ser dados, né? Você já entendeu. Muito bom. Aí vamos começar na semana que vem nos dons do Espírito Santo. Ou amanhã, não sei. Vamos ver o que vai acontecer.